Vamos abrir espaço, então, no nosso Bastidores CNN para falar com quem liderou esse movimento, essa coleta de assinaturas. É o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante. Ele conversa agora com a gente, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, líder? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Líder, eu já começo te perguntando primeiro, se o senhor já comunicou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, sobre essa coleta de assinaturas, já ultrapassou as assinaturas necessárias para pautar a urgência em plenário. E se existe, líder, o compromisso de Hugo Motta com a bancada em pautar a urgência? Boa tarde novamente. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos os assinantes da CNN. É uma alegria estar com vocês aqui. A verdade é que o presidente Hugo Motta tem compromisso com o PL desde a sua eleição. Esse assunto foi tratado quando do nosso apoio, junto ao presidente Valdemar Costa Neto, presidente Jair Bolsonaro, da importância deste assunto para o nosso partido, que foi o primeiro aliado na eleição do presidente Hugo Motta. Nós entendemos, nossos parceiros não expõem amigos. Nós nunca vamos expor o presidente Hugo Motta, ao contrário, ele é nosso aliado. E sabemos das pressões externas da Câmara, o que lamentamos, porque o poder legislativo é um poder igual aos demais. É lamentável que o presidente de um poder sofra pressões de outros poderes para que este poder não exerça a sua única função, que é a de legislar. Eu tenho convicção no bom senso, no equilíbrio político do presidente Hugo Motta e que quando ele voltar da sua viagem internacional, ele não está no Brasil, nós estamos com o presidente em exercício, Altineu Cortes, a quem já comuniquei as assinaturas e vou esperar a volta do presidente Hugo Motta, que chegará, eu acho que no dia 20, no domingo, para que, tão somente no dia 21, eu já viajo para Brasília na segunda-feira de feriado, para tentar encontrá-lo e a gente poder finalmente organizar o cronograma desta votação, haja vista alcançada a maioria da Câmara. O que a gente acompanhou na eleição, líder, foi uma saída alternativa. Daqui a pouco eu chamo os nossos analistas, mas só para a gente continuar falando, porque o senhor fez a memória aí do que ficou combinado lá atrás. O que a gente sabe é que o próprio Arthur Lira, ainda presidente, consensuou com o PL e com o PT a criação de uma comissão especial. Essa ainda é uma alternativa para o PL? Não, não é mais alternativa, porque foi um consenso que nós abrimos ao presidente Arthur Lira, que também recebeu pressões externas naquele momento, e como não estava o assunto maduro e estava na CCJ, consensuamos com o presidente Arthur Lira até para que o ajudasse na construção da eleição do presidente Hugo Motta. Ou seja, o PL sempre foi contributivo com o presidente Arthur Lira, ajudando ele na construção da sua sucessão para que o presidente Hugo Motta estivesse na cadeira, e sempre dizemos a todos, nós temos como prioridade número 1 que a anistia venha a plenário. Ora, é matéria inerente do parlamento, é função do parlamento legislar. E no legislativo, na democracia vale, quem tem votos aprova, quem não tem desaprova. A gente não pode se furtar a fazer justiça a essas pessoas. Eu tenho convicção no bom senso do presidente Hugo Motta, nos acordos feitos anteriormente. Quando ele voltar, essa matéria estará na pauta e em poucas semanas nós vamos finalmente fazer justiça aos injustiçados do 8 de janeiro. Pedro Venceslau, falando direto de São Paulo. Senador, existe uma articulação em curso para que o presidente Lula seja convencido a dar um indulto presidencial. Seria uma saída para pacificar o Congresso Nacional. Seriam, de certa forma, assim, anistiados aqueles que compõem a chamada infantaria, que estavam na linha de frente. Mas não seriam poupados os líderes, os financiadores e os articuladores da suposta tentativa de golpe. Essa proposta tem, inclusive, o apoio de alguns setores da esquerda. Eu conversei com o líder Pedro Campos, do PSB, que acha essa uma boa ideia. Como é que o senhor avalia essa proposta que está sendo discutida nos bastidores? Venceslau, eu acho que toda proposta para se fazer justiça ela é bem-vinda. Eu não acredito no bom senso e na esquerda, porque eles, quando a anistia foi para eles no passado,
todos lutaram, foram às ruas, mas o que nós temos recebido por parte do governo em especial são afrontas constantes. Inclusive agora, ao longo desta manhã que eu estou aqui na sede do PL no Rio de Janeiro, pessoas, teve um parlamentar que retirou a assinatura e eu já soube que o governo está pressionando parlamentares que assinaram a retirar assinaturas. Ora, se um governo diz estar pensando e avaliando dar algum tipo de anistia a algumas pessoas, ele jamais deveria estar pressionando para a retirada de assinaturas. Essa é a prova do digital, do ódio mortal que a esquerda tem contra quem pensa diferente, quem é de direita, quem é conservador. Nós aqui só queremos justiça e entendemos, inclusive, que quem depredou o patrimônio público deveria responder pelo crime especificamente. Agora, daí a dizer que todos merecem pena de 14, 15, 16, 17 anos, como o caso da Débora do Batom e tantos outros, isso sim são os exageros, porque o Supremo Tribunal Federal, que deveria julgá-lo com imparcialidade, está também se unindo ao ódio da esquerda e julgando com ódio. E quando isso acontece, lamentavelmente o Congresso tem que deliberar sobre a matéria e praticar a justiça que não foi feita por quem deveria praticá-la, fazendo e aprovando a anistia. A Luísa Martins, que é a nossa analista de judiciário, faz a próxima pergunta, líder. Oi, líder, boa tarde, muito obrigada pela entrevista. Deputado, a gente vinha falando aqui agora há pouco que na visão de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não é possível falar em anistia antes de todas as ações penais contra os envolvidos no 8 de janeiro serem julgadas, seja pela condenação ou pela absolvição, na medida em que uma das penas que tem sido impostas a essas pessoas é o pagamento coletivo de uma multa. Ou seja, enquanto 100% das ações não forem julgadas, não tem como se definir que fatia, né, desse montante cada pessoa vai ter que pagar. Como que vocês vão articular para poder eventualmente aprovar uma anistia sem que todos os envolvidos tenham sido julgados até agora? Como é triste ver a Suprema Corte usar desse tipo de argumento, esta mesma Suprema Corte que já tem 2 votos para condenar a Débora, condenando-a a 30 milhões de reais de multa. Ora, somado todos os prejuízos causados por todos que depredaram os patrimônios públicos, é algo em torno de 23 milhões de reais, que foi o que foi gasto. Só para uma pessoa, o exagero é tamanho, que deram 30 milhões de multa e já tem 2 votos favoráveis a esta multa absurda. Deputado, mas tristemente, multa... é mais um Deputado, sim. Desculpa, é que essa multa não é individual para a Débora, é uma multa que vai ser dividida entre todos os condenados. Bom, é isso que o Supremo Tribunal está falando. Na condenação está escrito dos 30 milhões e nós entendemos que o Supremo Tribunal pode fazer das multas o que eles quiserem. Agora, o que nós precisamos é que o Supremo Tribunal Federal, que é o causador deste problema com penas excessivas, só para vocês da CNN, o telespectador ter uma ideia, essas pessoas estão presas, a maioria delas, a 2 anos e 4 meses de reclusão. Se elas forem condenadas por essas penas absurdas que o Supremo não dá, nem para traficante, nem para estuprador, elas já estariam cumprindo 1/6 da pena com daqui 2, 3 meses, e indo para outro sistema prisional que não o de condenados em cárcere privado. Então, ou seja, os exageros do STF são tão grandes que se eles de verdade quisessem se debruçar sobre a matéria, não deveria falar contra a anistia. Eles mesmos deveriam produzir a justiça que a Constituição preconiza nesses casos. Mas o excesso e a ira nas condenações foram tão grandes que a sociedade não está aceitando mais esse tipo de comportamento do STF. E é por isso que a função do parlamento, que é a casa do povo e o poder emana do povo, deliberar sobre a matéria, e a gente não pode se furtar a isso. Respeito às instituições nacionais, valorizo o Supremo Tribunal Federal, valorizo a nossa Constituição, mas o que está acontecendo no Brasil é simplesmente o parlamento reagindo, e por isso já temos a maioria para aprovar a anistia na Câmara dos Deputados, por causa dos excessos produzidos pelo Supremo Tribunal Federal. E eu vi aqui um comentário da Tainá anteriormente, do belo comentário equilibrado da ministra Gleisi no dia de ontem, que agora vem corrigir através de um Twitter. A gente precisa falar algumas verdades ao Brasil.
Tristemente, as interferências de um poder sobre o outro é o que tem atrapalhado a nossa democracia. E eu não me assustaria se depois da bela declaração dela ontem de equilíbrio com relação a essas penas excessivas, ela não tenha recebido algum tipo de comunicação do STF para que ela se corrigisse no Twitter que ela fez hoje. Isso não me assustaria, não estou dizendo que aconteceu, não estou afirmando, não estou sendo leviano, mas eu sei muito bem como funcionam as pressões entre os poderes no Brasil, porque eu estou no meu 3º mandato. E o Supremo Tribunal Federal, o que precisa neste momento é ser equilibrado e pacificar o Brasil, porque do jeito que está, com essas penas desmedidas, descontroladas, está claro a perseguição do Supremo Tribunal Federal a um grupo político quando ministros do STF saem dizendo frases tais como perdeu o mané. Ô, líder, eu queria ainda continuar falando da dosimetria. O senhor sentou a falar da ministra Gleisi Hoffmann ontem. É falado aqui nos bastidores, em Brasília, que o presidente Hugo Motta busca uma costura, um caminho do meio, com consultas, inclusive, a ministros do Supremo Tribunal Federal, junto ao governo falando sobre indulto. No Supremo é sobre dosimetria e possibilidade de revisão de penas. Se o Supremo Tribunal Federal aceitasse revisar essas penas, inclusive trazendo até lideranças da oposição para uma conversa, o PL desistiria do projeto sobre a anistia? Bom, eu acho que tudo na política é válido. Eu só acho que o Supremo Tribunal não é um ente político, é um ente jurídico. Portanto, não cabe, e se o julgamento do Supremo Tribunal foi à luz da justiça, não cabe interferências políticas sobre este assunto. Agora, se o Supremo Tribunal assumir que fez deste julgamento um julgamento político baseado em narrativas e quiser discutir politicamente sobre isso, eu acho que ninguém se furta, nós que somos da política, a conversar sobre política, mas não é o papel do Supremo Tribunal Federal. Não é o caso do Supremo rever, então, as penas, o líder, diante dessa discussão sobre a anistia? O Supremo Tribunal Federal é um órgão constitucional jurídico. Se ele tem atribuições jurídicas que pode rever se quiser. Quero até parabenizar o deputado presidente Hugo Motta por buscar esse equilíbrio. Isso é mostra da situação difícil em que o presidente Hugo Motta se encontra, querendo ser pressionado por um outro poder para manter uma narrativa de algo que nunca existiu e por isso está agora as vísceras expostas, pessoas condenadas por 5 crimes que, para mim, 3 deles jamais existiram, 2 em alguns casos, se o processo fosse individualizado, o devido processo legal respeitado, estes assuntos jamais deveriam estar na mão do Supremo Tribunal Federal e na primeira instância. Se o devido processo legal tivesse sido respeitado nesse processo, ninguém estaria discutindo anistia. Só se discute anistia porque houve atropelo no devido processo legal, lamentavelmente até a ampla defesa foi cerceada e é denúncias de muitos advogados a órgãos como a AB e órgãos de direitos humanos, e é por isso que chegamos neste nível. Os excessos praticados por quem deveria ter praticado justiça está nos levando a este tipo de debate que, na minha avaliação, não tinha necessidade nenhuma se a justiça fosse feita da forma como preconiza a nossa Constituição e o nosso Código Penal. Pedro, faz a última aí, para a gente encerrar, por favor. Deputado, o Silas Malafaia tem subido muito o tom contra o Hugo Motta. Tem gente no PL defendendo manifestações em Patos, que é a base eleitoral dele. O senhor acha que esse tipo de estratégia não pode prejudicar mais do que ajudar e deixar um clima mais pesado ainda na Câmara? Olha só, eu quero dar um testemunho aqui de que todo o processo, todo este momento, o deputado Hugo Motta tem sido um grande interlocutor. Nós somos os primeiros aliados para que ele esteja na cadeira da presidência. E não são ruídos externa corporis, não é, de quem quer que seja. Eu respeito as pessoas, inclusive o pastor Silas Malafaia, que você acaba de citar, é meu pastor, pessoa que eu tenho grande consideração, só que ele não é da política partidária. Ele tem o direito, como cidadão, se manifestar livremente. Na política, eu quero te dizer que em nenhum momento ninguém vai conseguir nos jogar contra o presidente Hugo Motta. Nós estamos aqui construindo no diálogo, respeitando as pressões que ele vem sofrendo, entendendo, inclusive achando muito estranho que é só a gente começar a discutir anistia, que a Polícia Federal, na semana passada, foi visitar, não é? Fazer uma busca e apreensão na casa do pai do Hugo Motta
Isso, para mim, causa muita estranheza. Não me cheira bem esse tipo de comportamento da nossa querida e gloriosa Polícia Federal. Num momento como este, a gente precisa estar atento a todos os movimentos. A gente precisa entender que o judiciário precisa cumprir o seu papel de judiciário e a política é quem faz o jogo da política. Nós que temos mandato, nós que convivemos com o presidente Hugo Motta, sabemos da retidão e dos compromissos dele. Ele tem compromisso com o nosso partido, ele também teve o apoio do governo, ele tem compromissos com o governo a cumprir, compromissos conosco, e nós conhecemos o presidente Hugo Motta e eu tenho certeza que ele vai cumprir todos os seus compromissos, sejam com o governo e sejam conosco. E tenho convicção de que ele não fez compromisso duplo, como alguns aí estão insinuando que ele tenha feito. Líder, agradeço demais essa conversa franca no nosso Bastidores CNN. Recebemos aqui Sóstenes Cavalcante, ele que é líder do PL na Câmara dos Deputados. Até uma próxima, líder. Bom descanso, já que hoje é sexta-feira. Muito obrigado, bom trabalho para vocês.